Bom dia, nono ano, vamos para a nossa correção. Correção não, nossa aula mesmo. Correção do dever de casa eu estou fazendo de uma maneira diferente. Já faz algumas aulas, mas dessa vez é diferente mesmo, porque é do trabalho que eu pedi para vocês. Vocês podiam me entregar desde a semana passada até a aula de hoje, não tem problema. Vamos falar um pouco. Antes desse vídeo, a gente provavelmente vai falar um pouquinho do trabalho. Eu passei para vocês escreverem o que vocês entenderam de certo e errado do filme A Onda. Um filme interessante, que fala bem da questão da dinâmica de como o fascismo capta novas pessoas. Como o fascismo consegue abraçar novas pessoas e assim crescer. E a experiência a qual o filme retrata é um bom exemplo disso. Consegue captar bem as táticas usadas pelos fascistas na captação de novos adeptos. Mas hoje, na aula, a gente vai ver a partir das táticas de guerra nazistas. Vimos na aula seguinte, anterior, a questão do fascismo e do nazismo e o início do conflito da Segunda Guerra, questão de alianças e a fase de expansão nazista. Os nazistas primeiro fizeram guerra para o leste europeu. A guerra em si mesmo, a Segunda Guerra Mundial, tem como marco a invasão da Polônia, a qual a Inglaterra e a França não aceitam aquela expansão. Eu falei para vocês, Hitler estava ali retomando certos territórios que era da Alemanha. E até nesses pontos a Inglaterra e a França ficaram. Tá bem. Ele só tá pegando o território que a gente dividiu mesmo. Ele tá reconstruindo o país dele. Deixa. Não é problema. Aí invade a Tchecoslováquia. E vem o problema. Ali eles tinham feito um acordo com a Inglaterra e a França de ocupação dos Sudetos, que é parte da Tchecoslováquia. Só que ele não parou nos Sudetos, ele foi e tomou tudo direto. A França e a Inglaterra foram enganadas por Hitler. E depois disso veio o ultimato de: se você invadir mais algum país, é guerra com a gente. Ele foi e invadiu a Polônia. Ao invadir a Polônia, ele implantou uma... Ele já vinha usando outras vezes, mas foi na Polônia que ficou realmente bem famoso, que é a grande tática de guerra alemã, conhecida como Blitzkrieg. Vamos ver sobre ela agora. O avanço nazista sobre os países europeus foi considerado bastante rápido. Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensos territórios e derrotaram grandes exércitos. Grande parte desse avanço deveu-se a um conjunto elaborado de táticas de guerra empregadas pelos alemães. Vamos compreender como funcionava essa tática conhecida como Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago. 1. Primeiramente, ocorreu o bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação e de transporte do inimigo. 2. Logo em seguida, os alemães enviavam os tanques para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército atacado. 3. Por fim, em veículos motorizados eram enviados soldados da infantaria para efetivar a ocupação territorial. Então, o que é essa Blitzkrieg em si? É uma tática de guerra que a gente hoje sabe que não foi inventada por um alemão, na verdade foi inventada por um russo que fugiu da Alemanha, fugiu da Rússia para a Alemanha quando houve a Revolução Comunista e levou para lá essa tática de guerra. Que ela consiste em você atacar em ondas. O que é atacar em ondas? É uma onda de ataque, segunda onda de ataque, terceira onda de ataque. É você fazer uma grande avalanche de ataques, um atrás do outro, para bater forte no adversário e não dar tempo dele se recuperar. Isso ia contra todas as táticas de guerra usadas até então. A Primeira Guerra Mundial ela foi muito uma guerra estática por causa da questão das trincheiras. Eles não pensavam ainda muito na questão de como o tanque ou o avião
poderiam dar essa vantagem de combate. Avião tinha na Primeira Guerra? Tinha na Primeira Guerra. Tanque tinha? Tanque tinha. Mas o tanque ele era muito mais para ultrapassar trincheiras do que fazer um avanço rápido. O avião era muito mais de reconhecimento no início. E os primeiros aviões da Primeira Guerra eram muito mais de você pegar uma bomba na mão mesmo, e o piloto, e o copiloto com a bomba na mão, ele ia lá e jogava. O avião em si, os primeiros aviões não eram feitos para poder bombardear. O avião de bombardeio mesmo, ele veio depois, mas já no fim da Primeira Guerra, quase a gente teve poucos usos, mas o uso mesmo maçante foi na Primeira Guerra, o uso do avião de bombardeio. E uma coisa que impressiona nessa tática alemã é a questão da elaboração de que até a infantaria, que a infantaria, seriam soldados, estariam mecanizados. Eles estariam em carros de combate, eles também agiriam rápido. Você não teria uma primeira e segunda onda rápidas e depois as pessoas lá andando, os soldados andando para ocupar. Não, os soldados estavam em caminhões, eles iriam rápido para cima. E por isso, com essa onda de ataques, você desestabilizava o seu adversário que estava preparado para uma guerra de trincheira. Ele estava achando que seu invasor ia vir com uma onda, ia atacar e ali tentar ocupar um espaço para fazer uma trincheira. Eles pegaram vários países com a calça curta por causa da Blitzkrieg. E grande parte dessa tática funcionou porque a indústria alemã era muito boa. Ela era de qualidade. Os aviões alemães eram de qualidade, os tanques eram de qualidade, o que pegou de surpresa os outros países. Para a gente ter uma ideia, também, a gente não vai reforçar o mito de que a tecnologia alemã era a melhor da guerra. Não. No início da guerra, para a gente ter ideia, o melhor tanque, na verdade, era da França. A França, que perdeu em 3 meses, tinha o melhor tanque. Mas a ideia de uso era antiquada. Era uma ideia de uso de, digamos, carro de frente da infantaria. Ele é junto com a infantaria, protegendo eles dos tiros, chamando atenção enquanto as pessoas iam atrás dele. Os alemães não, eles mandam o tanque na frente que ele vai limpar o que tiver, vai aterrorizar quem tiver lá, e a infantaria vem e só limpa, só acaba de ocupar. Isso deu uma vantagem para os alemães, a questão da Blitzkrieg. E também outras táticas que são poucos faladas, como por exemplo os paraquedistas. Os paraquedistas alemães eram muito bons. A Bélgica em si, ela caiu rápido. Ela caiu muito, muito rápido. A Bélgica caiu em 1 mês e meio, por aí. Por causa de ações de paraquedistas. Porque as maiores cidades belgas ficam na altitude. E por terra não dava para invadir direito. O que os alemães foram fazendo? Eles sobrevoaram, jogando os paraquedistas lá em cima das montanhas. Eles caíram em cima das montanhas e foram descendo. Aí você tinha alemão atirando para baixo em belga e alemão subindo atirando em belga. Eles não resistiram e acabaram capitulando. Capitulando é se render. Inclusive, a derrota belga possibilitou os alemães estarem à volta na linha Maginot, na França, e destruir a linha Maginot, acabando assim com a maior esperança de defesa francesa. A tecnologia de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos no desenvolvimento na tecnologia bélica aumentaram muito entre as principais potências que se envolveram no conflito. Os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, U-boat é submarino em alemão, representaram uma forte arma de guerra naquela época. Eles podiam ficar meses no mar, podendo atacar sozinhos em um comboio. A tática mais comum era usar os submarinos para destruir navios de carga e de comércio dos países inimigos. Uma coisa interessante sobre os U-boats é que eles eram submarinos bons, eles eram eficientes, eles eram baratos, ou seja, a produção deles ia rápido.
E uma coisa que muita gente acha, qualquer submarino fica meses debaixo d'água. Não. Existe um tipo de submarino que fica meses debaixo d'água, que é um atual, que é o submarino nuclear. Ele tem um gerador nuclear de energia que não precisa de oxigênio, que não precisa ficar subindo. Esses U-Boats precisavam ficar subindo. Mas por que eles eram tão eficientes? Porque o desenho deles era fácil de fazer, era fácil de montar e na prática ele funcionava bem. Então os alemães apostaram nesses U-Boats e como eles agiam? Eles iam num ponto no mar em que os aviões dos aliados não alcançavam, porque o grande perigo para o submarino não é um navio, é um avião. Porque o submarino, ele só tem, nessa época, ele só tinha ação por baixo da água. Ele não podia atacar o céu. Então o avião, se visse o submarino por cima da água, ele facilmente abatia ele. O que o submarino fazia? Ele ficava ali, em cima da água. Aí o radar pegava. E tem navio trazendo armas e comida para Inglaterra. Todo mundo para baixo d'água. Aí esperava o navio sair da área de segurança, que os aviões faziam escolta. E ia lá por baixo d'água e atirava nele. E junto com a escolta marítima. A grande sacada da Alemanha foi em 41, no início da guerra, eles se tocaram. Assim, 41 a gente fala que é o início da guerra mesmo. Quando digamos, o grande conflito se iniciou. Mas, vamos falar, 39, 40, vamos botar 40. Mais fácil. Em 40, os alemães se tocaram que eles nunca vão fazer uma marinha grande como a da Inglaterra. Eles não têm os mesmos recursos que o Império Inglês. Eles não têm nem a mesma experiência de navio que o Império Inglês na produção de navios. Mas eles tinham bons cientistas e que tinham trabalhado ainda na Primeira Guerra em submarinos. Então eles apostaram se com os submarinos a gente cortar os recursos da Inglaterra, a gente vai sufocá-la e no fim tomá-la. É a mesma coisa que Napoleão quis fazer no bloqueio continental. A questão é que nesse caso dos alemães, eles tinham uma arma marítima forte, que era o submarino. Aqui a gente tem imagens dos U-Boats alemães expostos por Hitler na cidade de Kiel em 1940. Uma das tecnologias de guerra mais utilizadas nesse conflito foram os tanques. O modelo Tiger II, desenvolvido pelos alemães, pesava mais de 50 toneladas e podia levar até 5 tripulantes em seu interior. Sua blindagem era muito eficiente, contava com instrumento para comunicação à distância e também com alta capacidade de munição. Aqui o Tiger II. O legal da questão dos tanques é que a Alemanha ela deu um passo a mais na evolução dos tanques. Como eu falei, o melhor tanque do início da guerra, 39, 40, era o tanque francês. Mas ele tinha certos problemas de funcionamento que deixavam ele mais lento. Se você fosse pegar em questão de arma, ele era melhor. Mas em movimentação ele não era tanto. Os alemães aprenderam a equilibrar movimentação e arma. E com isso eles conseguiram criar tanques de diversas categorias. Os outros países também sabiam fazer, mas os alemães tiveram essa sacada primeiro. Eles tinham tanques leves, que sabiam se movimentar bem, mas não tinham uma blindagem tão forte, e um canhão tão forte. Eles tinham tanques médios, que tinham um tanque bom, uma mobilidade boa, sabia equilibrar os dois, mas a blindagem era meio termo. Eles tinham tanques pesados, em que a blindagem era pesada, ele era muito pesado, se movimentava devagar, e tinha um canhão forte.
essa diferença de tipos de tanques fez para Blitzkrieg um grande bem, porque eles tinham vários tipos de tanques para diversas situações. Então a Blitzkrieg sabia se adaptar até às táticas dos aliados. Na Segunda Guerra, a tecnologia aérea também se desenvolveu. Os primeiros aviões de caça a jato foram desenvolvidos naquele período, o ME-262. Atingindo alta velocidade, esses aviões alemães tinham um ataque surpresa como arma principal. O ME-262 ele é o primeiro avião a jato. Sim, não é mais aquele de a hélice, é avião a jato da guerra, mas ele foi feito no final da guerra. Já ali em 44, 43 ele foi desenvolvido. E já é tarde, porque já está num ponto da guerra em que a Alemanha, inclusive alguns generais já se tocaram que eles iam perder. Porque não dava para competir com os recursos dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Mas os alemães, eles tinham a questão de a gente não pode produzir muito, mas a gente vai produzir com qualidade. Só que não adianta você produzir com qualidade se você produzir um avião com qualidade, ele é abatido. E eu vou demorar 3 semanas para fazer um novo avião a jato, enquanto nos Estados Unidos os aviões deles saem um por dia. O Spitfire, que era o avião inglês, saía 3 por dia nas fábricas inglesas. Então, eles estão fazendo aviões piores, mas eles estão fazendo mais. Então, a quantidade aliada superou a qualidade alemã. E coisas interessantes sobre a tecnologia de guerra. Algumas armas em si, que ficaram muito conhecidas, foram desenvolvidas numa questão de necessidade, principalmente no caso da Alemanha, para poder suprir essa falta de recurso. Um muito conhecido é V1 e V2. O que é essa V1 e V2? São mísseis. São mísseis que é o precursor, a ideia inicial do que seria um foguete. Não sei se vocês viram os desenhos do Pernalonga que passavam no SBT. Tinha um que o Pernalonga ele lançava um foguete que ele era todo branquinho, com uma ponta vermelha e umas asinhas. Esse foguete é a V2. Ele é inspirado completamente na V2. A tecnologia alemã de foguetes, depois da guerra, veio a inspirar a exploração espacial americana. E essa V1, V2, ela significava isso mesmo, arma de vingança 1 e 2. Em alemão é Vergeltungswaffe. Vergeltungswaffe 1, Vergeltungswaffe 2. E era um grande avanço para a guerra. Mas o problema alemão, acima de tudo, era que eles tomaram rápido vários locais da Europa, com ataques rápidos, com ataques cruéis. Uma coisa interessante de lembrar é que a Alemanha, por ter perdido a guerra, ela não fazia parte da Liga das Nações. Depois veio fazer, depois saiu. E como ela não entrou no início da Liga das Nações, ela nunca assinou um acordo de crimes de guerra. Professor, o que é crime de guerra? O que seria um crime de guerra? O crime de guerra seria o uso de armas e táticas que são só por crueldade. Não existe valor tático neles. Não existe por que um general usar aquilo. Ele está usando por maldade. Ele quer fazer o mal a determinada população. Exemplos. Armas químicas. A arma química foi a grande estrela
É meio feio a gente falar isso, mas ela foi a grande estrela da Primeira Guerra. Ela fez um estrago incrível. E o grande problema dela é que as armas químicas elas não têm barreira. O gás vai se espalhar, o líquido vai se espalhar, e o que ele for tocando, ele vai agindo. Ele não diferencia aliado de inimigo, não diferencia civil de militar. Ela só destrói. E com o tempo, eles não pararam de pesquisar armas químicas. Os alemães desenvolveram um gás muito, muito, muito poderoso. Até hoje é uma das armas químicas mais fortes que a humanidade conhece, que é o gás sarin. Ele é um gás, tipo... mais de 100% letal. Houve um tempo atrás, bom tempo atrás, na verdade, um atentado no Japão que o terrorista usou esse gás sarin no metrô. E a quantidade que ele tinha era mínima, era uma quantidade muito pequena. Mas o gás é tão potente, que centenas de pessoas foram afetadas. E muitas morreram. É um gás muito potente. E os alemães da Segunda Guerra eles tinham essa arma. Eles chegaram a usar algumas vezes, mas por um acaso, o Hitler ele tinha medo de arma química. Como assim, professor? Ele não é um monstro que matou pessoas com gás? Sim. Só que ele tinha medo de arma química. Usar a tecnologia química para extermínio, ele era a favor. Ele tinha medo porque ele foi vítima de arma química na Primeira Guerra. E, inclusive, ele achava que algumas armas que os alemães tinham descoberto eram tão fáceis de descobrir, eram tão fáceis de produzir, que ele tinha certeza que os aliados tinham. Sendo que algumas elas não tinham. Tipo, o gás sarin em si, os aliados só foram descobrir como se faz depois que venceram a Alemanha e capturaram todo o arsenal químico alemão. Então, pelo bem ou pelo mal, mas pelo bem, nesse caso, por incrível que pareça, o medo de Hitler de armas químicas poupou vidas. Mas, em outros casos, piora, porque eles não eram signatários de acordos de crimes de guerra. Então, outras atitudes de crimes de guerra eles cometiam do tempo todo. Um exemplo, prisioneiros. Se certos, tipo, um batalhão alemão derrota um batalhão francês, vamos pegar os franceses, de exemplo, e tem muitos prisioneiros. A maioria ele é soldado, então eles não têm muita informação. Pelas regras de guerra, você não importa a patente, se rendeu, se o inimigo levantou as mãos, largou as armas, balançou a bandeira branca, você captura, você prende. O que os alemães faziam? É soldado, é baixa patente, mata todos eles. Mata todos, eles não têm informações úteis. É oficial, a gente conversa. Tem informação útil? Vive. Não tem? Morre. E é na hora. A pessoa pode ter largado a arma e levantado a mão. Se era um soldado, o alemão matava. O exército alemão matava. Porque eles não respeitavam essas regras de guerra. Tiveram outros crimes muito mais pesados que eles fizeram com os inimigos, que eu prefiro não falar. Porque é realmente uma coisa muito pesadas. Se vocês tiverem curiosidade, podem perguntar lá no grupo, por ser o grupo, não tá num vídeo. Eu posso até falar alguns, não todos, não vou falar todos. Porque foram muitas atrocidades. Mas isso é um exemplo para vocês verem como o exército alemão ele tinha um pensamento até mais cruel na hora de combate do que os aliados. Mas não pense que os aliados também são santinhos. Os aliados usaram armas e cometeram certos crimes de guerra mesmo tendo assinado o acordo. Muitas vezes porque eles queriam incutir medo nos alemães.
Um exemplo é o bombardeio da cidade de Besna. Isso já depois do dia D, em que os americanos usaram o fósforo. E fósforo é algo muito potente, uma arma química poderosa, que ela queima e continua queimando. Para vocês terem uma ideia, um procedimento médico de tratamento de feridos por fósforo é simplesmente bota o paciente na maca, desliga a luz. O que tiver ainda piscando é fósforo, a gente tira. Porque o elemento químico é tão forte, tão potente, mesmo no escuro ele produz calor, ele produz luz. Bem, a gente vai parar esse vídeo por aqui. A gente deve estar chegando no recreio. A gente fez uma discussãozinha do dever de casa, então por isso que esse primeiro vídeo vai ficar um pouquinho menor. A gente faz a pausa do intervalo. 10h20 a gente volta com a nossa segunda parte da aula.